No Now, já aqui tenho comigo a Rita Matias, do Chega, Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e a Aline Oldeboving, professora universitária, analista Now. São as provas dadas que começam agora. Muito boa noite, às 3. Vamos à análise política da semana. Hoje foi notícia 3 portugueses que foram detidos, mais uma missão rumo a Gaza que teve o mesmo desfecho que as outras, foi interceptada por Israel e há, como disse, estes 3 portugueses detidos. Rita Matias, que apoio deve dar o Estado português a estas pessoas? Antes de mais, boa noite a todos, a quem nos acompanha a partir lá de casa. Bom, o governo português deve dar o apoio necessário para que regressem a Portugal de forma segura, mas espero que a seguir apresente as contas a estes ditos salvadores da Palestina, que sabem perfeitamente que vão ser interceptados e continuam nesta aventura louca de ativismo. Parece que se tornou quase uma espécie de novo turismo. Agora nós queremos fazer alguma coisa de útil pela humanidade, vamos em embarcações supostamente humanitárias, algumas delas até financiadas por grupos terroristas, e depois temos estas experiências exóticas, somos interceptados pelo exército israelita, porque todas as embarcações têm sido interceptadas, portanto era evidente que o desfecho seria idêntico, com a diferença de que desta vez Israel terá encaminhado, ou vai encaminhar, parece que a informação que temos é estas pessoas para a Grécia, portanto estarão num Estado-membro da União Europeia e, portanto, espero que regressem a Portugal naturalmente em segurança. Desejo o melhor para estas pessoas, apesar de considerar que os seus esforços são inúteis, em nada vão mudar a vida das pessoas na Palestina, em nada vão resolver o conflito e acaba por ser mesmo só um ativismo sinceramente de pacotilha, porque sabem que não é eficaz, despendem recursos e ainda por cima parte desses recursos até são de organizações terroristas com as quais sinceramente não se deviam envolver. Mas pronto, aqui fica um comentário. São ativistas, de qualquer forma, a julgar por missões anteriores, já sabiam à partida qual iria ser o desfecho. Deviam ter avisado o Estado português daquilo que iam fazer? Era o mínimo, sinceramente, era o mínimo avisarem, mas mesmo tendo avisado, não mudaria eventualmente o discernimento que poderiam ter, porque agora às tantas exigem que o contribuinte português custeie este turismo que eu dizia, esta nova prática turística de tentar salvar a humanidade quando sabe perfeitamente que não é possível. Quando foi a missão em que a Mariana Mortágua, a Sofia Aparício, o Miguel Duarte e Diogo Chaves, para não esquecer ninguém, houve essa questão do reembolso. Não, e é verdade, e muito bem, acho que o Governo esteve muito bem em apresentar as contas, mas à data recordo-me de ver algumas reações de grupos de esquerda, maioritariamente, dizerem que era muito mal, que o Estado tinha que apoiar estas pessoas, mas agora a todos pode nos dar na telha ir para uma zona de conflito, porque achamos que vamos resolver alguma coisa e porque queremos parar a guerra com as mãos, ou o vento com as mãos, mas o Estado português não tem que se responsabilizar por qualquer disparate que nos dê vontade de fazer. E, portanto, volto a dizer, espero que eles cheguem bem a Portugal, que não lhes aconteça absolutamente nada. Estou certa que o exército israelita não irá colocar a vida destas pessoas em risco. Espero também que a Grécia possa acolher estes cidadãos europeus com toda a dignidade e que eles possam chegar a Portugal em bem, sabendo que o seu esforço, sinceramente, foi em vão. Joana Mortágua, faz sentido este esforço em vão, este tipo de iniciativas, quando já sabe à partida qual vai ser o desfecho? Boa noite. É verdade que elas se tornaram mais visíveis, mas há muito tempo que há ativistas que tentam fazer chegar ajuda humanitária a uma zona, Gaza, a faixa de Gaza, que tem um cerco humanitário há muitos anos e, em consequência da qual, morre muita gente. Em Gaza morre-se de tudo que pode matar pessoas. Falta de medicamentos, falta de comida, falta de água, tudo mata crianças, tudo mata mulheres. E eu acho comovente que haja pessoas que não desistem de chamar a atenção do mundo para uma agressão pela parte do Estado de Israel, que o próprio TPI, o Tribunal Penal Internacional, está a investigar como genocídio, perante um Estado, que é o Estado de Israel, que neste momento está mesmo a avançar para a zona da Cisjordânia e, portanto, está ilegalmente a ocupar novas zonas. Nesse caso, a missão cumpre o objetivo, novas que é zonas chamar da a Palestina. atenção.
eu já disse e repito, eu acho comovente que haja pessoas que se recusem a baixar os braços e a deixar este assunto morrer na espuma das notícias e, infelizmente, das tantas guerras que olha, os amigos de Netanyahu e Trump têm criado no mundo. Face a isto, há aqui algumas notas que é preciso dar. A primeira é que a embarcação foi interceptada em águas gregas, em águas territoriais da União Europeia. Isso fez com que, por exemplo, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, tivesse condenado a interseção. Aquelas pessoas foram sequestradas ilegalmente. Elas estavam num navio em águas nacionais gregas e o Estado, a Marinha de Israel, o Exército de Israel, não têm nenhuma base legal para, em águas territoriais de outro país, interceptarem navios, embarcações de bandeiras europeias e retirarem de lá os seus cidadãos. Não têm. E é por isso que Giorgia Meloni e, na altura também, outros governos declararam que a intercepção é ilegal e pediram e exigiram ao governo de Israel a libertação imediata de todos os tripulantes e todas as pessoas que estavam embarcadas. E eu acho que é isso que é preciso repetir. É uma interseção ilegal em águas territoriais da Grécia, em águas da União Europeia. Israel não pode andar pelas águas territoriais dos outros países a sequestrar quem entende que deve sequestrar. Não pode. Nem Israel, nem as embarcações nenhum migrantes. Nenhum país pode. Nem as embarcações e, portanto, acho perfeitamente legítimo que os governos desses nacionais exijam a libertação imediata, que condenem a interseção, tal como fez Giorgia Meloni, e acho natural que o governo português chame o embaixador de Israel, coisa que já fez. E estas pessoas que participam, neste caso os portugueses que participam nestas iniciativas, devem ter que reembolsar o Estado pelos custos no Eu não conheço estas três pessoas, não sei quem são. Como disse, acho comovente que continuem a tentar. Não conheço estas em particular. Teve que devolver o dinheiro ao Estado. Essa história é conhecida, eu não vou voltar a ela, é público tudo o que aconteceu. Aliás, foi mais do que público tudo o que aconteceu. Agora, eu recordo uma coisa, aquelas pessoas foram retiradas de uma embarcação contra a sua vontade em águas territoriais gregas. E, portanto, não vejo como é que elas podem ser responsabilizadas por uma ação que é da responsabilidade do governo de Israel, que mandou o seu exército ir às águas de outro país, sequestrar pessoas e levá-las para onde bem entende. Ora, isso é que, com certeza, o governo de Israel é que é o principal responsabilizado responsável e é o governo de Israel que deve ser responsabilizado por todas as consequências desta ação. Eu acho que isso, para mim, parece-me claro. Aline, no seu entender, qual é o objetivo de missões com estas características? Olá, boa noite a todos. Minha pergunta é, vamos ter uma conversa séria ou vamos ter uma conversa demagógica? Porque acho que estamos a tratar de demagogia. E eu vou explicar porquê. E isso prende-se com a pergunta que me faz, Marisa. Estas frotilhas, e peço desculpa, vou continuar a utilizar o termo antigo português, frotilha. Minha pergunta é, quais são as intenções destas pessoas? A Joana diz que é tudo muito comovente. E a minha pergunta é, preferem ajudar as pessoas em Gaza ou querem falar mal de Israel? O que é que estas frotilhas querem na realidade? E porquê é que eu faço esta pergunta? Por uma questão muito simples. Apenas 1/10 da ajuda total, apenas 1/10 chega a Gaza que não seja por via terrestre. Ou seja, 95% da ajuda humanitária a Gaza que existe é feita por via terrestre. Chega lá de facto, de tal forma que 92 mil caminhões entraram em Gaza até meados de 2025 e levaram 1,8 milhões de toneladas de ajuda. Ajuda que ainda assim não chega. Não. Esta ajuda que eu estou a falar chegou.
Esta ajuda chegou por via terrestre. Sim, mas não chega para as necessidades do povo palestiniano, é nesse Sim, sentido. mas olha, eu vou-lhe perguntar o seguinte: então onde é que estava esta flotilha quando membros do Hamas utilizaram a ajuda humanitária em troca de sexo para as mulheres que estão reféns? Aliás, mulheres que são consideradas mulheres dos mártires. Aliás, está mais do que determinado e publicado a nível internacional, nomeadamente da United Nations Population Fund, que diz exatamente, e eu vou citar, que há membros do Hamas a abusar de mulheres, fazendo chantagem e dizendo que querem ser os seus proxenetas em troca de um cabaz alimentar, ou de um vale de ajuda, ou de 100 shekels, que corresponde a 33 dólares. É este o valor que os homens do Hamas dão às mulheres em troca de violações. Onde é que está esta flotilha quando isto acontece? Onde? Onde é que estavam estas flotilhas quando morriam mais de 40 mil pessoas no Irão, em menos de uma semana? Portanto, a minha conclusão é que isto não é para ajudar as pessoas, isto é para lutar ideologicamente contra Israel. Não estou aqui a dizer se Israel tem razão, se Israel não tem razão, se é o Estado de Israel, se é o governo de Israel. O que eu estou a dizer é que se uma pessoa ou se um conjunto de pessoas querem ajudar Gaza, sabendo de antemão que vão ser barrados a nível marítimo, Que essa ajuda não vai chegar e à que essa população. ajuda não vai chegar, então porquê é que estão a fazer isto, estão a insistir nisto e não estão a tentar ajudar por via terrestre? Ana Mortágua acabou de dizer que um dos objetivos é chamar a atenção mediática para a situação na faixa de Gaza, para ela não ficar adormecida. Lá está. Não está adormecida porque fala-se nisto todos os dias. Ou seja, está-me a dar razão. Na realidade, não querem ajudar Gaza. Na realidade, querem apenas fazer demagogia e querem fazer ativismo político. E, sinceramente, acho muito triste que se usem as dores das pessoas e uma realidade profundamente terrível para fazerem política. E isso eu acho inadmissível. É isto que eu tenho a dizer. Não, o genocídio é que é triste. É triste o genocídio, mas mais triste que o genocídio é as pessoas fazerem de conta que querem ajudar e apenas estão a fazer política. Isso sim é que é triste. Há um poeta palestiniano que tem um poema que é citado pela Capicua numa música, em que ele diz: eu queria fazer qualquer coisa do tipo, eu queria fazer poemas não políticos sobre flores, já me lembro bem, mas para isso as bombas tinham que se calar. Estás a brincar, Já estás agora, a falar em poesia quando as pessoas estão fartas de saber que 95% da ajuda humanitária só chega por via terrestre, que estão fartas de saber que vão ser barradas a nível de águas internacionais, independentemente de ser bom ou mau, dizer que aquilo que se passa na que as Palestina pessoas não é estão político. fartas de saber que não vão conseguir ajudar e estás-me a falar em poesia. Opá, desculpa lá, Joana, tem noção. Nesta flotilha não conheço, pelo menos, muitos dados, não li imensa coisa sobre isso e até acho que passou algo despercebida. Mas na última flotilha, a que Mariana Mortágua pertencia, no final de contas, não existia quase ajuda humanitária absolutamente nenhuma. Não é verdade. Portanto, aquilo não tinha mantimentos absolutamente nenhum, não tinha quase nada. Era muito mais um aparato do que outra coisa. Importa também dizer que se a ajuda humanitária muitas vezes não chega a Gaza, é também por responsabilidade do Hamas. É também porque o Hamas quer mercantilizar e fazer chantagem com o povo palestiniano. Muitas das vezes a ajuda humanitária que chega é através de corredores abertos, é através de corredores que são abertos pelo exército israelita. E se muitas das vezes há funcionários internacionais, nomeadamente das Nações Unidas, que são barrados de entrar, é porque eles apoiam grupos terroristas, é porque eles ajudam a armar mais uma razão para permitir a entrada dos médicos do mundo, da AMI, do
vezes Crescente estão Vermelho, associados. da Cruz Vermelha, Infelizmente, muitas de vezes dão todas a as mão a agências estes grupos. internacionais estão Não quer dizer que associadas ao todas. Hamas. Todas. Infelizmente, algumas dão a mão a Todas. isto. E, portanto, no meio disto tudo, o povo palestiniano acaba por estar entre dois gigantes. Funcionários da o ONU, terrorismo, o terrorismo médicos do do mundo. Hamas e, por outro lado, também um gigante que é o Estado de Israel. E eu lamento imenso que o povo palestiniano seja utilizado Está a morrer à há fome. décadas, Está a morrer à fome. por agendas de esquerda e achava muito interessante já agora morrer à lembrarem-se fome. dos cristãos perseguidos na Nigéria. Está a morrer Façam à uma fome. embarcaçãozinha, um barquinho à vela e vão Está a até à morrer à Nigéria fome. dizer que as cristãs não podem ser violadas nem Está a podem ser morrer à fome. perseguidas apenas e só por confessarem uma fé. Está a morrer Vão à fome. até Está a ao morrer à norte da fome. África. E há Fora o mulheres, resto. e as mulheres que estão. Então vocês também estão a morrer à fome. Não só estão a morrer à fome, como estão a ser violadas. Mais uma razão a para haver maioria funcionários pelo internacionais. Hamas. Ah, pá, Joana, tem Mais uma noção. razão para haver funcionários Acorda internacionais para a no vida. território. Joana, desculpa, acorda para a vida, ok? Mas quem é que proibiu a Porque entrada de funcionários internacionais? As mulheres estão a ser violadas, estás a entender? E as frotilhas Estou não a dizem responder. uma palavra sobre isso. Só Mais falam uma razão em para Israel. entrarem funcionários não falam internacionais. uma única palavra contra o Hamas. Nada. Zero. Só para não falar. Deviam ter vergonha na cara. Indicações Bom, vamos avançar de tema. senhores, sou eu avisa que as sou eu e a casas Meloni. que os espaços vão ser bombardeados. Imagina. E Sou eu e a depois são Meloni, somos as associados duas pelo amigas próprio do- Hamas para não saírem. Não, eu sei. Agora até a Meloni é amiga do Hamas. Não, de todo. Eu admiro É imenso tão Giorgia ridículo Meloni que até e a estou Meloni muito é amiga alinhada do com- Hamas. Não, É estou ridículo. muito alinhada com Giorgia Sabes o Meloni. que é ridículo? Mas lembro-me de estar na Assembleia da República, frente a frente com a Joana Mortágua, quando a Giorgia Meloni foi eleita, e dizer que pela primeira vez não via as feministas portuguesas elogiarem a eleição da primeira mulher primeira-ministra em Itália, e por acaso na falei altura não falou disso, Joana. Qual é o comentário Podemos voltar falei? atrás. Deve ter sido um comentário qualquer na sua rede de amigos. Não foi certamente publicamente. Mas agora estou a viver para ver a Joana Mortágua elogiar a minha referência política. Ainda bem. Era uma mulher de extrema-direita. Ainda bem. Não é de extrema-direita, Era uma mulher de coisa nenhuma. É uma extrema-direita, mulher ainda assim uma sensata. mulher a ser eleita. Vamos falar